Queridos irmãos e amigos, iniciemos o estudo da lição de hoje pensando nas palavras do salmista Davi. Salmo 133, versículo 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E nesta união que nós nos reunimos domingo após domingo para estudarmos uma porção da palavra do Senhor. A minha oração durante toda a semana tem sido nesse sentido, que o Espírito Santo ilumine os nossos corações para compreendermos dia a dia a vontade do Senhor em nossas vidas. A todos vocês, uma excelente manhã de estudo da palavra de Deus. Lembre-se, quem nos fala é o Senhor através da palavra. Nós aqui estamos apenas colaborando uns com os outros para aprendermos, para nos estimularmos a estarmos bem pertinho do nosso Deus através do que Ele tem deixado para nós nas Sagradas Escrituras. Bom estudo a todos. Nós estamos iniciando mais um semestre e, pela graça de Deus, nós hoje vamos dar continuidade aos estudos do semestre passado, Profetas de Justiça e Misericórdia. Essas lições iniciais desse semestre ainda abordaremos alguns profetas, como nós vimos nas lições recentes passadas, estudando sobre o profeta Amós, profeta Oséias. Hoje nós temos o profeta Isaías, um servo de Deus muito conhecido pelos estudantes da palavra. E o título desta lição é esse que está aí na tela, A Vinha Infrutífera, com base na profecia do capítulo 5 de Isaías, versículos de 1 a 7, como vocês podem ver, e depois os dois versículos 20 e 21 desse mesmo capítulo. Nós estaremos, portanto, juntos nessa manhã, desfrutando desse precioso ensino sobre esta parábola no Antigo Testamento. Leiamos o textuário desta lição. Está em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Vamos ler juntos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Que o Senhor nos abençoe com a leitura deste texto áureo da lição. Nós abordaremos esse assunto mais no final do estudo de hoje. Nós vamos ver como o Senhor se queixa da desobediência daqueles que Ele tanto amou e tanto fez por eles. Durante a semana, eu vou passar para vocês os textos que eu anotei como tendo muito a ver com o título da lição, A Vinha Infrutífera, lição número 1, que é a que nós estamos estudando hoje. Então, na segunda-feira, o versículo 7 do capítulo 5 de Isaías. Nesse versículo aqui, nós temos já a informação a que se refere a parábola da vinha má, como está na Bíblia de Estudo Almeida, embora eu prefiro não usar a palavra, o adjetivo má, eu vou explicar por quê. E a vinha ela foi plantada com muito carinho, nós vamos explicar isso. Depois, sim, é que ela se tornou
uma vinha má. Na terça-feira, Isaías 5, 21, entre os desgostos do nosso Deus, aqueles ai que ele vai citando depois do versículo 7, ele cita aqui no versículo 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isso é o homem com a sua autoconfiança. Nós vamos ver isso. Na quarta-feira, Salmo 81, versículo 13, um suspiro, podemos assim dizer, do Senhor nosso Deus, né? Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Quantas vezes nós mesmos, como pais, como amigos, também temos esse suspiro. Ah, se alguém, um filho, ou um parente, ou um amigo nos escutasse. Quantas vezes nós avisamos da necessidade de uma mudança de vida, de uma conversão a Cristo. Infelizmente, da mesma forma como aconteceu nos dias do profeta, nos dias do salmista, ainda acontece hoje. Na quinta-feira, Zacarias 7, versículo 10, nós temos aqui que um grande problema é a opressão. A opressão, como diz o texto de Isaías, aliás, de Zacarias, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Então, meus amados irmãos, a opressão à viúva, ao órfão, ao estrangeiro e outros foi a causa do cativeiro do povo. Observe que esta questão ainda hoje é a causa de muitos sofrimentos que advêm sobre a humanidade. É o pecado. Não tem outra informação para justificar o porquê o cativeiro, o porquê o sofrimento. É a desobediência, e uma desobediência não apenas virtual, imaginária, não, é uma desobediência na prática, quando se oprime as pessoas desvalidas, as pessoas sem amparo. Então fica aí já adiantando uma das questões, um daqueles ai que nós vamos estudar nos versículos 20 e 21. Quando chegar lá, vocês vão lembrar desse texto que eu estou falando aqui de Zacarias, capítulo 7, versículo 10. Procure memorizar esse versículo. Na sexta-feira, Lucas, capítulo 13, versículo 34, nosso Senhor Jesus, olhando para Jerusalém, no seu ministério aqui entre nós, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Quantas vezes o Senhor Deus quis reunir os seus filhos. Nosso Senhor, ele fez de tudo e fez e faz ainda hoje para nos reunir sob as suas asas, sob as suas poderosas mãos. No sábado, a leitura foi que eu separei, Hebreus 10, versículo 35. Não abandonemos a nossa confiança em Deus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Eu sei que há momentos no nosso dia a dia, ainda mais em meio a esta situação que vivemos, de pandemia moral, de pandemia física,
no sentido de enfermidades, mas acho que a pior pandemia não é a enfermidade em si. É claro que ela está trazendo muitas tristezas, mas a pior pandemia é a pandemia da moral, a pandemia do caráter, é a pandemia da honra, é a pandemia da integralidade. É essa pandemia que muitas vezes faz com que servos do Senhor fiquem numa situação de angústia, mas nessa hora a palavra de Hebreus fala com cada um de nós: não abandonemos a nossa confiança em Deus. Continuemos confiando, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que o rebanho meu pereça, enfim, ainda que as coisas aconteçam, ao fiel daremos louvor. E terminando as lições da semana, a lição de hoje, domingo, tem também um texto para ser lido fora do texto da lição, Isaías 1:13. Advertência muito séria aqui para a falsa religiosidade. O Senhor não pode suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Vou ler esse texto. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Meus amados irmãos, reflitamos sobre estas palavras do Senhor. Há muitas vezes os cultos estão, já não é de hoje, se transformando em apresentações com muita sofisticação artística, mas com zero de presença do Senhor, no sentido de atender isso que está em Zacarias capítulo 7, versículo 10, que esta é a verdadeira religião, é cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro, dos necessitados. Isso sim é o que o Senhor quer de nós, como disse Tiago, a verdadeira religião é essa. O verdadeiro temor de Deus é amor, amor para com aqueles que precisam da nossa destra, da nossa comunhão. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Esta é uma lição que eu espero, como todas as outras, possa servir de bênção para todos que tiverem acesso a esse estudo. Vamos discorrer nosso estudo em 4 itens. E o primeiro é o uso das parábolas nas Escrituras. Eu achei por bem trazer mais uma vez essa informação, porque muitas vezes lemos parábolas nas Escrituras para nos trazer um ensino. O segundo é a parábola da vinha, que está em Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 6. Nós vamos abordar, portanto, com mais detalhes, esta parábola que ficou escrita para nós hoje estudarmos. Terceiro, a interpretação da parábola da vinha, conforme já está dito ainda há pouco, mas eu vou frisar um pouquinho mais, como está no versículo 7. Acho que fica muito fácil entendermos o significado desta parábola. O último item a ser estudado, o item 4, a deterioração moral, conforme está contido nos versículos 20 e 21. Nós temos aqui 2 ais daqueles 6 citados a partir do versículo 8 até o final do capítulo 5, né? Até o final, até o versículo 30. Ali nós temos 6 ais, 6 queixas do Senhor contra
Israel. E nós vamos, portanto, nesta manhã, apenas ver esses dois para servir de exemplos, servirem de exemplos para nós. Talvez alguém esteja perguntando por que o uso de parábolas é muito frequente nas Escrituras, em especial nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Por que o nosso Senhor usou muitas vezes esse recurso? E ele, nosso amado Senhor, tinha razão para usar o recurso de ensinar através de parábolas. E que é uma parábola? Geralmente, história curta ou comparação baseada em fatos verdadeiros com o fim de ensinar lições a respeito do reino de Deus ou de sabedoria ou moral. Conforme temos um exemplo lá em Mateus, capítulo 13, 3 a 23, aqui nós temos diversas parábolas, né? E nesse capítulo, se não me engano, são 6 ou 7 parábolas. Nós já estudamos há pouco tempo sobre alguma dessas parábolas. No Antigo Testamento não é muito comum encontrarmos parábolas, mas tem sim, né? Encontramos algumas, como está em 2 Samuel, capítulo 12, 1 a 4, capítulo 14, 6 e 7, Isaías 5, 1 a 7, que é a parábola que estamos estudando hoje. Há uma outra, Ezequiel, capítulo 19, 1 a 9, capítulo 23, 1 a 49, e, por último, capítulo 24, 1 a 14. Portanto, no Antigo Testamento, comparando com o Novo Testamento, o uso desse recurso da literatura foi bem restrito, mas aconteceu. E é essa parábola que nós vamos estudar hoje, a parábola de Isaías, capítulo 5, de 1 a 7. Eu vou dar como título a esta parábola simplesmente a parábola da vinha. Na Bíblia que nós utilizamos, a Bíblia de Estudo Almeida, tem o título A Parábola da Vinha Má. Mas eu acho que deixar o adjetivo má, mas para o final do estudo, porque nós vamos observar o carinho do Senhor nosso Deus. Vocês vão ver no discorrer deste texto, que vocês mantenham a sua Bíblia aberta, o cuidado do Senhor ao plantar e cuidar de uma vinha, que ele esperava desta vinha um bom fruto. Observem vocês no final do estudo vão dizer se eu tenho ou não razão a esse respeito. Primeiro, nós vamos ver a expectativa do viticultor. O viticultor é aquele que planta a vinha, que planta a videira, tá? É o agricultor, podemos dizer. Todo agricultor, ele planeja a lavoura. Pode ser o agricultor mais, vamos dizer assim, simples no conceito humano, mas todo ele, antes de começar a fazer um canteiro para plantar, nem que seja uma horta com poucas variedades, ele pensa em vários aspectos. Vamos ver o que, nesse sentido, o agricultor pensou em relação à vinha que ele tanto queria. Primeiro, nós observamos que o profeta Isaías
usa uma palavra muito interessante aqui, chamando o viticultor, que no caso aqui é o nosso Senhor Deus, de o amado. Não sugere a vocês aqui uma expressão de ternura? É isso mesmo. O profeta está se dirigindo ao povo dizendo: cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Portanto, ele trata com com muito carinho, com muito sentimento, o nosso Senhor, o viticultor, que plantou uma linda vinha. E nós podemos observar que ele escolheu um local bem apropriado, um outeiro, quer dizer, um lugar alto que pudesse receber talvez uma boa insolação, pudesse ter uma boa ventilação. Diferentemente se ele tivesse plantado isso, não sei se muitos aí vão entender, numa grota. O que é uma grota? É uma fenda que tem na terra, ou no terreno, melhor dizendo, em que o sol não bate o dia inteiro, onde há muita umidade, diferente do outeiro. O outeiro é normalmente um local mais arejado. E diz que também era uma terra fértil, um outeiro fertilíssimo, quer dizer, estava tudo muito bem preparado para receber a vinha do amado. Preparou o solo. Isso significa que, mesmo sendo um outeiro fertilíssimo, ele precisava fazer algo mais para que aquele solo pudesse receber as mudas das videiras. Esse preparar pode ser arar, pode ser capinar, que aqui ele usa sachar, né? Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou as vides escolhidas. Pense nisso, meus irmãos. O nosso Senhor Deus preparando o solo, preparando os corações, preparando as pessoas, tirando as pedras, limpando das pedras, capinando, tirando as ervas daninhas. Esse é a maneira como ele preparou o solo para receber as mudas, mudas escolhidas, não foram qualquer mudas. Observem aí no versículo 2, na parte A, que o viticultor preocupou-se em escolher uma boa muda para plantar nesse solo que foi preparado. Construiu uma torre, como está ali. Para que serve uma torre? Uma torre, em meio a uma plantação extensa, serve para vigilância. Quem sabe, né, quem nunca viu, mas a torre ela facilita o atalaia a observar longas distâncias, tomando conta daquela vinha. Isso é cuidado, isso é proteção, como nós observamos no versículo 5. Ele plantou uma sebe. Sebe é uma cerca viva, plantada com outros tipos de árvores, que protege aquele local onde as videiras estavam plantadas, protege do vento, que às vezes há uma corrente de vento contínua, ou às vezes poeira, e essas árvores plantadas ao redor facilita, melhor dizendo, proporciona uma proteção à videira, às videiras, né? A vinha, melhor dizendo.
construiu um local para esmagar as uvas, que ele chama de lagar. Versículo 2, você pode ver isso, está aí bem. Era aquela casa onde, ao colher os frutos ali, as uvas maduras, elas eram ali esmagadas, imprensadas, né, para transformar em suco e dali em diante partir para a produção do vinho. Esse é o cuidado do nosso Senhor, do amado, como diz o profeta Isaías. Ele pensou em todos os detalhes dessa vinha. Inclusive, né, ele esperava, e é claro que isso qualquer agricultor tem essa esperança, de colher bons frutos. Nada é mais decepcionante para o agricultor do que depois de todo esse esforço, a planta produzir um fruto mau, produzir um fruto imprestável. Então, nosso Senhor nos mostra aqui essa expectativa. Eu pus aqui nesse quadro para vocês olharem com atenção e tentar ver se memorizam esses itens que nós acabamos de citar para vocês. O viticultor, nosso Deus, escolheu um terreno fertilíssimo. Aqui, isso é um outeiro. Olha, veja como está numa posição mais alta. Olha a distância e você vai observar. Isso aqui que chama-se outeiro. Ele escolheu esse local para plantar uma vide ou as parreiras que produziriam uvas, né? Essas carreiras. É muito lindo quando está nesse estado. Preparou o solo, vocês podem observar o solo aqui capinado, talvez estercado, adubado. Ele construiu uma torre, lembra que eu falei da torre? Eu desenhei aqui, eu não sou um bom desenhista, mas tentei montar aqui para vocês uma torre. E aqui do alto da torre, o vigilante podia observar as distâncias para tomar conta desta videira. Ele construiu também um lagar. Isso aqui eu imaginei um local onde as uvas iriam ser cuidadas depois de maduras para serem esmagadas. Ele construiu também aqui a sebe, construiu aqui também a cerca. Imaginei que isso aqui pudesse ser esse lugar de proteção, de segurança, né? Então, esse é o nosso Deus. Nosso Deus quer sempre o melhor. A sebe está aqui, melhor dizendo, aqui as árvores que protegem dos ventos, está vendo? Observem, isso aqui é o que nós chamamos de sebe. E aqui seria o muro que eu tentei desenhar. Então, esse é o nosso Deus, um Deus que quer o melhor. Ele não se contenta com o mais ou menos, ele quer o melhor para o seu povo. Mas nós temos um outro item, que é o desapontamento desse viticultor. A uva, melhor dizendo, a videira que ele plantou, que era para produzir frutos assim bonitos, vocês podem imaginar frutos com esta beleza. Isso aqui são frutos que ele esperava colher. Esse era o objetivo do Senhor. No entanto, as uvas produzidas, infelizmente, foram uvas bravas, uvas amargas, uvas de má qualidade. Então, ele fez tudo certo, mas a produção da uva dependia de cada videira. Infelizmente, elas não corresponderam ao que ele fez. E bate no coração do agricultor, do viticultor, ou no coração do próprio Deus, a seguinte pergunta: o que mais poderia ter sido feito? O que poderia ter feito mais e que não fez, o que não fiz para colher uvas boas?
Eu fico imaginando, meus irmãos, o coração do Senhor entristecido, fazendo esta pergunta, lançando essa questão no ar. O que eu poderia mais ter feito? Olha, quantas vezes nós passamos por essas perguntas, né? Quando nós trabalhamos, por exemplo, alguém que passa a reunir conosco, nós fazemos como esse viticultor, cuidamos, damos toda a atenção, procuramos ensinar a palavra, nos esforçando para que daquela vida ali surgissem bons frutos. E, infelizmente, com o passar do tempo, estas pessoas simplesmente desaparecem do nosso convívio e nós ficamos nos indagando o que teria mais a fazer. Por que aquele irmão nos deixou? Por que aquela irmã não vem mais reunir conosco? O que nós temos feito de mal para que elas se afastem de nós? Eu faço essa pergunta. Quando eu vejo a nossa igreja com uma frequência tão diminuta, eu fico me perguntando aonde, Senhor, nós estamos falhando. Mas esta parábola nos traz alento, porque nós não podemos interferir no fruto. O fruto depende de cada um. Eu não posso interferir na vida no fruto do meu filho. Eu tento fazer o melhor desde o começo, mas agora, na hora de produzir os frutos, somente ele pode decidir. Estou dando um exemplo da minha própria casa. E cada um pode pensar, eu não posso interferir no fruto daqueles que um dia levantaram a mão, que um dia foram batizados e que hoje a gente não sabe nem aonde estão. Então, o desapontamento do viticultor foi muito sério. Ele esperava colher frutas tão bonitas, né? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Infelizmente, essa realidade que nós vivemos, e eu peço ao Senhor que tenha compaixão de cada um de nós. Bom, o viticultor toma então agora uma posição em relação àquela vinha que se tornou infrutífera. Isso acontece na agricultura normal. Quando um agricultor faz uma lavoura e ela nega produzir bons frutos, ele tem que tomar uma atitude. Ele não pode simplesmente negar aquela situação. Ele precisa agir. E que atitudes ele toma? Veja só como está no texto. Primeiro, retiraria de pronto a proteção, a sebe. Olha como está no versículo 5, parte A. Retiraria a proteção, retiraria a sebe para que a vinha sirva de pasto. Ou seja, aquela proteção que ele havia colocado no início é a primeira coisa que ele retira da vinha que agora se tornou infrutífera. Segundo, derrubaria o muro para que fosse pisada. Lembra que eu tentei desenhar um muro? Pois é, para mostrar que esse muro seria derrubado, para que aquele terreno que não correspondeu ao desejo do agricultor fosse pisado pelos animais e pelas pessoas, talvez ali ao redor. Terceiro, ele tornaria deserto aquele solo que antes era fertilíssimo. Veja só, meus irmãos, no versículo 1, o solo era fertilíssimo. E agora, no versículo 6, na parte A, ele diz que torná-la-ei em deserto. Meus amados irmãos, esta parábola tem uma aplicação muito especial. Quantas vezes alguém se converte, vamos pensar assim, fica tão animado na obra do Senhor, tão entusiasmado, mas com o tempo vai deixando de ser aquele solo fértil e vai chegando a um ponto que o nosso Senhor, o agricultor, toma uma decisão, torná-lo em deserto.
Que isso não aconteça, minha oração é essa, eu não quero que isso aconteça com ninguém, mas infelizmente esta é uma realidade para os desobedientes. Ele também faria com que a videira deixasse de ser cuidada e ficaria sujeita a pragas. Olha só como está aí no versículo 6, parte B. A videira não seria mais podada, não seria mais sachada, que a gente pode entender como capinada, os espinhos crescerão, os abrolhos, as nuvens não daria mais chuva, enfim, o nosso Deus, como o viticultor, como o agricultor, ele é justo, ele não suporta estas desobediências contumazes, contínuas. Infelizmente, eu penso assim, infelizmente, ele terá que tomar essas decisões com respeito àquela vinha infrutífera. Observem como podemos imaginar a situação daquela lavoura na primeira foto que eu lhes mostrei, muito bonita. E agora, o que vocês veem aqui? Um terreno acabado. Cadê a torre? Não tem mais a torre. Cadê a cerca? Não tem mais a cerca. Cadê o lagar? Não tem mais. Cadê a sebe? Está tudo apagado. É assim, meus irmãos, que se torna aqueles que um dia foram alcançados pela graça e misericórdia do Senhor Deus, mas desobedientemente se afastaram dele. Não estamos tratando aqui da igreja no sentido de salvação, mas estamos tratando de pessoas que deixam de gozar das bênçãos de Deus por causa das suas desobediências, como foi o que aconteceu com o povo de Israel, né? Infelizmente, esta questão ainda acontece nos nossos dias. A interpretação da vinha, como está no versículo 7, é muito clara. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Deus aqui não está falando com o gentio, não está falando com outros povos, mas tão somente com aquele que um dia nós vimos na lição passada, ele chamou de Israel, chamei o meu filho. Deus está tratando daqueles que fazem parte da sua família. E estas pessoas é a casa de Israel, que faz parte da família do Senhor. E os frutos bons que o Senhor esperava, como nós podemos observar no versículo 7, é juízo e justiça. Era o juízo e justiça. E o que nós observamos é que, no entanto, o que se produziu foram uvas bravas. Ou seja, não foi produzido juízo e justiça. Uvas bravas pode também ser entendido como uvas amargas. O que o nosso Senhor queria é que houvesse da parte deles um quebrantamento do coração, mas o que houve foi um quebrantamento da lei, em detrimento do exercício do juízo. Vocês lembram quando eu falei na leitura diária lá de Zacarias, capítulo 7, versículo 10? Ali está o exercício do juízo, ali está o exercício da justiça, como nós podemos também observar nesse mesmo versículo 7, o clamor por não se aplicar à justiça. E Zacarias deixou muito claro que estas coisas têm uma praticidade, que é a questão do amor ao próximo. E ele se relaciona aqui a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. Enfim, a vida espiritual tem muito a ver com as coisas práticas do dia a dia. Não adianta louvar, não adianta orar, não adianta pregar, se nós não exercermos o juízo e a justiça
com cada um que está ao nosso redor, com cada um. Porque se falharmos nisso, o Senhor também vai cobrar de nós. Porque o que Ele quer de cada um, daqueles que lhe pertencem, é que exerçam a justiça, exerçam o juízo. E terminando esses estudos, nós observamos nos versículos 20 e 21 o clamor aqui do Senhor, esses dois ais que foram separados para encerrarmos o nosso estudo. No versículo 20, nós temos aqui a inversão dos valores morais. Vejam aí como você observa no seu texto da sua Bíblia. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. É o texto áureo, né? Que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. É exatamente o que nós vivemos hoje. Já inverteram, não é que estão invertendo, inverter os valores morais. Aquilo que desagrada a Deus é que as pessoas querem mais fazer, e se você disser não, eles se revoltam contra você. Mas olha, paciência, porque o nosso Deus está vendo. Assim como ele agiu com Israel, ele vai agir com o gentio. Não tem nem dúvida. Não temos dúvida disso. Então, houve inversão dos valores morais e também a presunção de serem sábios e prudentes aos seus próprios olhos. No versículo 21, quantas vezes isso acontece até entre nós, pessoas que se intitulam os sábios, se intitulam os intelectuais da doutrina, e são pessoas que tentam mudar o pensamento, mudar o entendimento das pessoas mais, digamos, entre aspas, simples, porque de simplicidade muitas vezes não tem, porque são pessoas instruídas pelo Espírito Santo, talvez não saibam pronunciar um verbo corretamente, não saibam fazer uma frase bem estruturada, mas eles têm o Espírito Santo nas suas vidas e são zelosos por aquilo que nós vimos lá em Zacarias capítulo 7, versículo 10. Então não adianta ser sábio aos seus próprios olhos, não adianta ter autoconceito de si mesmo, se não tiver aquelas virtudes. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, a entendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Esta parábola de Isaías capítulo 5 não foi escrita simplesmente para preencher um espaço do livro do profeta, mas foi para nos trazer esta grande lição. E eu quero encerrar esta manhã o estudo dizendo que esta parábola descrita em Isaías capítulo 5, que é aplicada ao povo de Israel, também alcança todos nós. Que nós possamos estar atentos. Precisamos aprender com os erros do passado para não cairmos no mesmo abismo. Isto é muito interessante, meus amados irmãos, entender que tudo que está escrito nas Escrituras tem para nós uma aplicação. O nosso irmão McNair, escrevendo sobre esta parábola na Bíblia de Estudo, ele nos traz assim em breves palavras uma informação que eu quero passar para vocês. Ele vê aqui a vinda de Jeová, a vinda de Deus. Ele diz: não podemos deixar de notar a semelhança com a figura empregada pelo Senhor em João capítulo 15. Lá em João capítulo 15, o nosso Senhor trata dele como sendo a verdadeira videira. Isso fazendo um contraste com essa má videira, né? Israel havia falhado. Cristo se declara como a videira verdadeira. Quando estudarmos João capítulo 15, nós vamos lembrar desta parábola, melhor dizendo, de Isaías capítulo 5, se referindo a Israel.
Os verdadeiros crentes são as varas, permanecendo nele, dão muito fruto para a glória de Deus. A pergunta no versículo 4, que havia ainda a fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Essa pergunta faz-nos pensar na pergunta e também na resposta do Senhor da vinha, na parábola de Lucas 20, versículo 13. Que farei? A resposta é: enviarei meu filho. Foi isso que Deus fez. A resposta a esta pergunta que nós estudamos na parábola de hoje, no versículo 5, que farei? Enviarei o meu filho. E foi isso que Deus fez. Deus enviou o seu filho a este mundo para nos alcançar, para tirar-nos dessa situação de condenação por não produzirmos bons frutos, como aconteceu com Israel. Uma explicação sobre uvas bravas, segundo o nosso irmão, são simbolizam as obras da carne, contrastadas com os frutos do Espírito, com o fruto do Espírito, né? Obras mortas, com uma aparência de prosperidade, como na igreja de Laodiceia. A Laodiceia é uma das igrejas lá de Apocalipse, onde há uma série de advertências sobre a aparente prosperidade daquela igreja que desagradou o Senhor. Portanto, eu percebi nesta lição uma belíssima aula, uma belíssima ilustração de como devemos viver, buscando valorizar aquele que fez o melhor para produzirmos bons frutos. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, estaremos estudando a lição número 2, a soberania de Deus, com base também no livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículos 5 a 7, versículo 15, e depois capítulo 14, versículos 24 a 27. Convido a todos a orarmos nesse momento, agradecendo ao Senhor por esta lição que Ele nos trouxe nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por nos trazer a oportunidade de lermos esta parábola de Isaías e pensar na beleza da obra do Senhor ao plantar aquela vinha, com tanto zelo, com tanto esmero, com tanto cuidado. E, Senhor, nos faz também sentir a decepção em ver que, com tudo que o Senhor fez, a produção de frutos não foi como o Senhor almejava. Ajuda-nos, Senhor, também a entender que nem sempre colhemos aqueles frutos que gostaríamos de colher quando se trata de cuidar da obra do Senhor aqui na terra. Muitas vezes, Senhor, nós temos visto o resultado frustrante em muitos que antes estavam conosco e agora não estão, nós nem sabemos aonde estão. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, Senhor. Misericórdia de Israel, misericórdia da nossa nação, Brasil. Enfim, Senhor, nós dependemos do Senhor. Agradecemos porque o nosso Senhor Jesus nos traz esse alento, mas nós sabemos que quem ainda não tem o Senhor no coração vive numa derrota total. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.